Mas quando você fala, eu sou formada em história, existem 3 tipos de pessoas. Existem as pessoas que primeiro falam, você deve ser muito inteligente. Oh, meu Deus, quando que foi a queda da Bastilha? Tem a pessoa que fala, e isso é muito frequente, nossa, eu sempre quis fazer história. Isso é muito, muito frequente. E, tipo assim, pessoas mais velhas, às vezes, e eu falo, tipo, por que não fez? Ah, porque na época eu tava em dúvida com outro, então, o clássico, acabei fazendo direito. Ou então, na época eu às vezes não tive oportunidade, ou então só estudei outra área que eu tinha mais aptidão, ou então nem fiz faculdade, só trabalhei. Ou focou em algo que dava um retorno financeiro maior. O que eu não julgo, não julgo. Eu acho que você tem que ver o que pra você é a sua concepção de sucesso. Se a sua concepção de sucesso é, eu quero fazer um trabalho que eu seja muito bem remunerado, você tem que levar isso em consideração na hora de fazer sua escolha. Mas se você for muito bom em história, você vai ser bem remunerado ou não? Sim, mas é um caminho mais tortuoso, porque hoje em dia, por exemplo, a área que eu escolhi seguir, eu me apaixonei por pré-vestibular. Eu gostei muito, porque o público eu gosto bastante, a idade das pessoas. Eu gosto de serem pessoas mais sensíveis no sentido de que são pessoas que estão passando por essas dificuldades, que às vezes querem uma mão amiga e às vezes, por serem pessoas que estão necessitadas mais daquele conteúdo, vão fazer menos bagunça. Porque eu trabalhei com crianças e as crianças são criaturas extraordinárias, mas o problema da criança é que ela é imprevisível. A criança, ela pode te dar um beijinho, ela pode te dar um tapa, você nunca vai saber. Mas não tinha um dia que Sala de aula é isso? Não, assim, no sentido de que todas as crianças são assim. Não, mas eu falo, você na sala de aula trabalhou com crianças? Sim, na faculdade a gente tem que fazer estágio todo semestre, pelo menos na UFMG, em escolas diferentes, da rede municipal e estadual, eu fiz em particular também. Também trabalhei naquelas escolas mais alternativas, assim, foi bem interessante. E quando eu mexi com criança, eu percebi, assim, não tinha uma aula que eu voltava sem ter 1000 desenhos, 1000 cartinhas, era um amor. Mas eu percebi, tipo assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu não sei lidar com essas criaturas tão... E aí eu percebi, tipo, imprevisíveis. Imprevisíveis. Esse é o problema da criança. Eu não sei o que esperar dela. Ela é demais pra mim, mas são fofas. Aí que tá. Esse que é o problema. Elas são feitas muito bonitinhas pra você desconsiderar toda a bagunça que elas fazem. Igual o Renatinho. Igual o Renatinho. Igual o Renatinho. Ele tá fazendo merda o dia inteiro, mas a gente olha pra ele e fala... deixa. Que bonitinho. Deixa ele pôr fogo, dá o isqueiro pra ele. Olha que pilantra, ficou quieto. É lógico, né? Coisa mais linda. Você aluga ele. É caro. Ele tem irmãos? Tem não. Já não quer mais. Não tem... É só eu e ele. Já que você tá falando desse momento decisivo da vida da gente, de escolher uma faculdade, etc., existe uma discussão que eu vejo... Caralho, eu tô com uma tosse muito chata, gente. Existe uma confusão de, tipo... Tem muita gente muito grande na mídia que fala assim, mano, hoje em dia não compensa fazer uma faculdade. O que você acha disso? Tem gente que realmente leva essas ideias pra frente e fala assim, mano, o tempo que você perde fazendo faculdade, você deveria estar trabalhando, fazendo dinheiro, enfim, o que você acha disso? Sabe o que eu acho? Na verdade, eu acho que eu prefiro não culpar as pessoas que estão falando isso, porque isso é um reflexo, infelizmente, do que está acontecendo ultimamente, de que muita gente está passando por necessidade, o Brasil está de volta no mapa da fome, e para muita gente deixou de ser uma opção. Tipo assim, a gente teve no ano passado o Enem com menor inscrição da história. Nossa, eu vi Nossa, isso. É triste, isso eu não tinha visto. Da história. Tipo assim, o Enem já chegou a ter 8 milhões de pessoas fazendo. Ano passado, se eu não me engano, foram menos de 3. E ainda teve, no ano da pandemia, né, teve 70% de abstinência. Você imagina, tipo assim, de todas as pessoas que fizeram Enem, a cada 10 pessoas, 7 não foram. O pessoal fez a prova, imprimiu. Por quê? Porque muita gente deixou de considerar, né, uma opção. Pra muita gente deixou de ser opção. Se você tá passando fome em casa, você não tem como você estudar e você tirar um dia, você pagar R$85 pra fazer a prova. E você fica o dia inteiro lá. E pra muita gente que sabe que às vezes não vai se dar bem, que não conseguiu estudar. Então, assim, eu prefiro não culpar, porque o problema não é dessas pessoas estarem falando isso, porque, infelizmente, nesse desgoverno e nesse contexto que a gente tá vivendo, pra muita gente deixou de ser lucrativo, deixou de ser algo que, com um diploma de ensino superior eu vou ter uma vida melhor. Pra muita gente isso não é uma realidade. Quantas pessoas que a gente vê, por exemplo, as piadas lá de que todo Uber é engenheiro. Renata Albani manda muito essa. Então, tipo assim... Eu não culpo a pessoa que fala isso, eu culpo o sistema que fez isso se tornar uma realidade, pelo menos pra muita gente.
Entendi. Mas é muito, muito triste, assim. Eu tento não sofrer muito com isso e não transmitir muito isso, porque eu tento motivar as pessoas, né? Querendo ou não, também faz parte do meu trabalho fazer com que a pessoa se sinta confiante a ponto de ir pra prova, porque a desistência no dia da prova, né? Gente que falta no dia, ou então que vai no primeiro dia, acha que foi mal e já não vai mais no segundo, é gigantesca. É coisa de... E a gente precisa de pessoas estudando também, né? Sim. De pessoas se formando, porque... Mítica, se a gente for depender só de nós, que é youtuber, nós não vai no hospital mais, mano.